Bom dia, bom dia. Hoje amanheceu nublado, mas não amanheceu chovendo. Mas choveu à noite. Eu saí para dar a minha caminhada matinal um pouco depois das 8 horas. Eu tenho esse privilégio, né, de escolher essa hora, porque é a hora que vai ter menos pessoas se movendo na rua. E fiz a minha meditação matinal. Tive dificuldades hoje, porque ontem eu assisti uma dessas aulas de YouTube que é para vender curso. Era sobre marketing. E aí eu fiquei pensando em muita coisa, as informações que estavam sendo passadas. Uma cliente que eu achei que não ia fechar, que fechou o projeto à noite. Minha filha chegou com muitas informações também. Então a minha cabeça estava muito cheia de coisas. E à noite eu estou fazendo também uma oração de 21 dias. E foi difícil para mim me concentrar na oração. Hoje foi difícil para mim relaxar na meditação. E eu fiquei muito meditativa enquanto eu vinha caminhando agora, que eu estou determinada não a controlar a minha mente, né? Mas a ter consciência dela, né? Do que está acontecendo. Por exemplo, hoje eu estava de manhã meditando. A meditação é uma meditação de condução pelo corpo, né? Ou seja, você deve ir percebendo as partes do seu corpo, até perceber o corpo totalmente, sentindo. E aí, depois disso, você abre os olhos, né? São 4 semanas de meditação e na primeira semana é só a indução do corpo para você se perceber no espaço. Pois bem, várias vezes durante a meditação eu perdi o foco, né? Pensei em outra coisa, projeto, cliente, não sei o quê, mas eu voltava para a meditação. Eu saía e voltava, saía e voltava. E eu acho que é disso que eu estou falando, de você tomar consciência de que você está seguindo um outro caminho, que não é o caminho que você quer, voltar para o caminho que você quer. Demanda um esforço? Demanda. Mais uma vez, que eu me determinei, que eu vou fazer essa oração por 21 dias e as meditações por 4 semanas, eu vou fazer. Bem feito, mal feito, não interessa. Vai ser feito. Né? Isso é uma determinação. Por quê? Porque eu acabei concluindo que eu não posso fazer a minha vida mudar em algum sentido, qualquer que seja, sendo a pessoa que eu sempre fui e fazendo exatamente as mesmas coisas que eu sempre costumava fazer. E eu acho que, devido a todos os estudos que eu tenho feito ao longo dos últimos anos, na verdade, eu de repente me dei conta de que eu não me dedico a essa questão da mudança de mentalidade. Não vamos usar a palavra mindset porque ela está muito queimada. Mas mudar a forma como você pensa o mundo, como você olha para o mundo. Inclusive, eu fiz exatamente uma postagem para falar sobre o olhar, né? Como a gente olha para o mundo, né? E como a gente agora... Então, o meu exercício é de como eu olho para mim, de como eu me reconheço, de como eu me percebo, de como eu me vejo e de quem eu quero me tornar, né? E de caminhar no sentido dessa mudança, né? Dessa forma nova de olhar para mim, né? De reconhecer o meu valor, de me autoelogiar, de pensar em mim em primeiro lugar, eventualmente, né?
de modificar a forma como eu me expresso e como eu me vejo no mundo, né? Mas é impossível fazer essas modificações, essas alterações, se eu não me reconheço, né? Ou melhor, se eu não me conheço. Se eu não me conheço, se eu não me reconheço, como é que eu posso mudar essas coisas, não é? Então, eu vinha pensando sobre isso, né? Como o nosso pensamento, ele é tão independente, vamos dizer assim, que tem hora que você diz, para, e ele não para, ele dispara, né? Várias linhas de pensamento simultâneas que deixam você muito, muito confuso e que você não consegue articular, né? Fica mudando de assunto todo o tempo e não começa e não termina nenhum, que é justamente a falta de foco. Aí diz, isso aí como é que a gente chama? TDAH. Gente, não é, né? Muitas pessoas que não têm nenhuma neurodivergência, ou seja, nenhuma doença relativa ao cérebro, têm problema de foco. Por causa das redes sociais, por causa dos vídeos curtos, né? Você não consegue ouvir um áudio longo. Eu passo por isso algumas vezes. Eu acho que também por isso que para mim é tão essencial ir para dentro de uma sala de aula e assistir uma aula de 40, 50, 90 minutos. É importante você ser capaz de ficar sentado numa cadeira, ouvindo aquilo, digerindo aquilo, né? Ler um texto de 5, 10, 20 páginas. É importante para o seu cérebro funcionar bem, né? E também para você conseguir manter algum foco, né? E é isso, né? Eu fiquei pensando como essas meditações, essas caminhadas, essa oração, ela me fez pensar em quem é a pessoa que observa, às vezes, que o pensamento muda, né? E diz para ele parar, foca na respiração para poder focar naquilo que importa naquele momento. É fácil? Gente, qualquer pessoa que tente sabe que no começo não é fácil. E eu estou no começo. Mas eu estou muito determinada a seguir com isso e a alcançar não uma maestria, mas um jeito mais fácil, né? Uma facilidade de me auto-observar e de perceber na hora que eu mudo de humor, que o meu sentimento muda, que muda o meu pensamento, né? De me observar melhor. E eu tenho feito isso quando eu estou com as pessoas, né? Fiz isso por ocasião dos acontecimentos da vida. Então eu estou muito nessa onda. Eu acho que é importante para mim, talvez seja importante para quem está ouvindo também, prestar mais atenção em si mesmo, né? Para poder modificar a sua forma de atuar no mundo e dessa forma modificar a forma como o mundo lhe responde, né? Porque é uma mão de via dupla, né? Os ensinos crísticos, eles dizem, você dá para você receber, e o que você dá é o que você recebe, né? Então, se eu me dou ao mundo de uma forma mais espontânea, mais aberta, mais confiante, de uma forma que acredita mais no mundo, o mundo me responde também com esses aspectos, né? Também não estou dizendo que vai ser tudo colorido e lindo e maravilhoso. O que eu estou dizendo é que a forma como nós olhamos para o mundo e nós olhamos para nós mesmos impacta profundamente a nossa vida, que nós precisamos treinar o nosso olhar e treinar o nosso observador para observar, inclusive, a nós mesmos e encontrar mais um caminho de paz, né? Joe Dispenza diz que quando você perceber, você deve dizer mude e mudar o foco.